Oi, tudo bem? Em instantes, iniciaremos a palestra do Marcos Flávio, que é formado em Engenharia de Software, especialista em redes de computadores e em docência profissional. Marcos é autor de 9 livros sobre segurança digital e também é fundador da DefHack. Um forte abraço! Hacker ético, profissão ou enrolação? Meu nome é Marcos Flávio Araújo Assunção e vou estar apresentando para vocês nesse seminário um pouco mais sobre esse tema. Gostaria de me apresentar primeiro, falar um pouquinho da minha experiência, das minhas certificações e das minhas qualificações para apresentar essa palestra para vocês aqui. Bom, primeira formação. Atualmente eu sou mestrando em Sistemas de Informação pela Universidade FUMEC, especialista em docência para ensino técnico superior pelo Senac Minas. Também sou especialista em redes de computadores pela ESAB e tecnólogo em engenharia de software pela Unatec. Atualmente eu atuo como professor do Senac Minas e professor universitário no Centro Universitário UNA. Sou fundador da DefHack, que é uma empresa de consultoria e treinamento na área de segurança. Também atuo como palestrante e keynote em vários eventos e seminários sobre ethical hacking. Sou hacker ético certificado, Certified Ethical Hacker pelo IC Council e autor de 9 livros sobre hacking e segurança. Um pouquinho sobre as publicações. O primeiro livro foi o Guia do Hacker Brasileiro, depois veio o Desafio Linux Hacker, Segredos do Hacker Ético, que atualmente está na 5ª edição, Honeypots e Honeynets e o Wireless Hacking, que é um dos livros mais recentes que tem feito bastante sucesso pela questão de abordar somente a segurança de rede sem fio. Aí está um pouquinho das publicações aí. Bom, eu ministro treinamento sobre ethical hacking desde 99. A minha empresa já ministrou treinamentos para vários órgãos, inclusive do governo, empresas, instituições, todo tipo, privada, pública, e cada vez mais as empresas têm buscado mais esse tipo de conhecimento. Eu quero ao longo da palestra falar um pouco para vocês disso aí, da necessidade disso aí hoje. Eu mesmo participei de alguns eventos, fui keynote de alguns eventos, como esse evento de Ethical Hacking que ocorreu em Lisboa em 2006 e em 2008. Aí eu tive a oportunidade de participar 2 vezes com excelentes profissionais e foi justamente o mesmo tema, penetration test, técnicas de invasão. Então a certificação, já falei, além do Ethical Hacker, eu sou CCNA, e sou CCNA ITQ, que é Instructor Trainer Qualifier. Tive algumas citações profissionais, alguns jornais internacionais, como o The New York Times, na notícia Brasil Becomes a Cybercrime Lab, na GQ Portugal, em 2007, foi justamente quando eu participei de um dos seminários lá, e no livro Mac Mafia, do Misha Glenn, no capítulo Code Orange. Tem um projeto descontinuado, mas é uma prova de conceito, para quem quiser checar, que é o Valhalla Honeypot. É um honeypot para Windows, que você pode instalar no seu sistema. Ele tem alguns servidores, tanto reais quanto simulados, FTP, HTTP, que você pode habilitar para formar um pequeno honeypot para teste. É só como prova de conceito mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre segurança. O que é exatamente essa tal da segurança? Isso existe? Eu gosto muito de falar da frase do Sun Tzu. Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes será vitorioso. Vamos começar um pouquinho aqui com algumas notícias relativamente recentes sobre ataques de hackers, crackers, invasores em geral. Então, no caso, o grupo LulzSec publica 62 mil e-mails e senhas hackeadas. Engraçado como esse tipo de notícia tem se tornado cada vez mais comum.
né? Cada vez mais, com mais frequência você vê que determinado provedor X foi tirado do ar, né? A empresa Y teve o seu sistema invadido e dados vazados na internet. Mas por que será que isso acontece? 220 sites oficiais foram hackeados, informa o SERPRO. 20 portais do governo federal e 200 sites municipais, prefeituras, tal, foram hackeados e possivelmente também tiveram seus dados vazados. Tem um conceito que eu costumo falar muito com os meus alunos, que é o conceito de segurança por obscuridade. Isso é uma coisa que a gente vai falar muito durante a apresentação, porque isso tem tudo a ver com a questão do hacker ético, da visão do hacker ético que tem na segurança. Hoje é praticado dois tipos de segurança, segurança passiva e segurança ativa. Qual que é a diferença? Nas normas que você aprende, né, as normas ensinadas por padrões da ISO, a BNT, né, normas técnicas como padrões ITIL, ou seja, os famosos livrinhos de receita de bolo, né, que não deixam de ser menos importantes, mas eles ensinam técnicas e melhores práticas que são não tão eficientes se você não levar em consideração que cada ambiente de rede é diferente do outro. Então, se você aplicar aquela receita de bolo exatamente do jeito que está ali, você está tendo uma eficiência muito pequena na sua rede. Você está tendo uma segurança desatualizada e semi-automática, ou seja, você pegou uma receita de bolo, todo mundo vai aplicar aquilo lá da mesma forma, sem levar em consideração diversos outros fatores que poderiam vir a influenciar no resultado final. Já a segurança ativa, ela é diferente. Ao invés de eu aplicar uma norma que alguém me falou, eu vou verificar se aquela norma realmente precisa ser aplicada. Então, ela é manual, ela é bem atualizada e a eficiência dela é alta. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é a questão das senhas. Por que usar senhas complexas? Se eu pegar um manual desses, de norma qualquer, normatização, e fala lá que uma boa prática é eu exigir do meu usuário dele ter uma senha maior que 8 caracteres, misturando letras, números, maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais, né? E mais não sei o que. Olha, vamos pensar primeiro. O que seria praticar segurança ativa? Contra que tipo de ataque uma senha complexa dessa vai proteger? Então, entendendo isso primeiro, depois eu penso em aplicar segurança. Então, eu tenho que conhecer os tipos de ataque. Bom, uma senha complexa dessa vai funcionar contra um ataque de força bruta. Então, se alguém tentar pegar um programa, né, como o Hydra e fazer um ataque de força bruta, por exemplo, num sistema remoto, ou capturar um hash de senha e tentar quebrar isso localmente, quanto mais complexa for a senha, mais seguro, né, realmente vai ser ali. Mas vamos pensar, como é que eu evitaria um ataque de força bruta? Eu posso ir no meu sistema, por exemplo, e configurar o seguinte: quando o cara tentar 3 vezes, né, depois de 3 vezes ele errar a senha, digitou um usuário qualquer, digitou a senha 3 vezes, depois dessas 3 vezes a senha vai ser bloqueada, a conta do cara vai ser bloqueada. Então o que acontece? Dificilmente, quase impossível, o cara descobrir a senha com 3 tentativas. Depois disso a conta ficaria bloqueada por, não sei, 10, 15, 20 minutos que seja. Se eu impedir então o método de ataque, por que eu ainda vou forçar o meu usuário a usar uma senha complexa? Ele usar uma senha complexa vai proteger ele, por exemplo, contra alguém capturar, usar um keylogger, capturar direto do teclado que ele digita? Não. Pode ser uma senha de 10 ou 50 caracteres. Ele vai capturar do mesmo jeito. Se o cara farejar na rede, também vai farejar do mesmo jeito. Né? Não vai ter esse diferencial. Alguns mitos de segurança passiva. É impossível capturar dados decodificados durante a transação com um site HTTPS seguro. Esse a gente sempre ouviu falar aí. É legal desses mitos é justamente falar algumas coisas que o pessoal acredita, né, como se seja uma verdade absoluta e na realidade não é. Você já deve ter ouvido falar no Heartbleed, ficou muito famoso, né, recentemente, que descobriu-se que havia uma falha no OpenSSL, não vou falar disso em alguns slides mais para frente, que permitia a captura de dados numa comunicação HTTPS, né, HTTP com criptografia SSL. Então, isso já era sendo feito há bastante tempo. Né? Esse tipo de ataque já dava para fazer há bastante tempo.
Então, essa questão de que você achava, eu conectei lá, recebi o certificado, vi o cadeadinho, ninguém pode capturar nada que eu estou fazendo na transação com o banco. Não é bem assim, não. Outra coisa também que é um mito, não é possível quebrar WPA2 para acessar uma rede Wi-Fi. Quantas vezes você já ouviu falar, não, configura lá a chave WPA2 para sua rede sem fio, ninguém vai conseguir descobrir aquilo lá, ninguém consegue quebrar a WPA2 porque ela usa AES. Não é bem assim. A questão, muitas vezes, é que as pessoas não conseguem pensar fora da caixa. Por que eu vou ir diretamente contra a criptografia, né, se eu tenho outros métodos, outras formas para tentar descobrir aquilo ali, como, por exemplo, uma captura de hash em um ataque de dicionário, né? Não vem ao caso aqui agora os termos técnicos, mas é possível sim. Então, o fato de você colocar uma chave WPA2 hoje, né, tudo bem que se a chave for grande, te dá uma proteção maior e tal, mas não é garantia nenhuma de que alguém não vai conseguir entrar na sua rede. Outra coisa, o tráfego de uma rede não pode ser capturado se usamos um switch. Né? Também acredito que todos sabem, né? Antigamente o hub, quando você utilizava ele, o tráfego era repetido para todas as máquinas. No caso do switch, não. O switch você usa ele e ele manda só para a porta que deveria ir. Então, em teoria, se eu tenho 4 computadores numa rede e um roteador, né, e o switch está ligado nos 5, um dos computadores não deveria capturar o tráfego dos outros. Se ele rodasse um programa qualquer, ele capturaria só o tráfego dele para o roteador. Será que existe uma forma, mesmo eu usando um switch, de eu capturar o tráfego dessas outras máquinas? Né? Existe sim. Por isso que isso aí é um mito também. Uma curiosidade. Quando a gente fala de dispositivos Bluetooth, hoje extremamente comum essa tecnologia, né, e também tem falhas, como qualquer tecnologia, ele é limitado a quantos metros de alcance? Se eu habilito o Bluetooth hoje no meu celular, para mim usar um fone de ouvido sem fio dentro da minha casa, qual que é a distância máxima? 100 metros? Vamos falar um pouquinho desse mito daqui a pouco também. Primeiro, dar um exemplo do WPA2. Existem diversas técnicas que você pode usar para descobrir uma chave de uma rede. Todas elas, ou pelo menos a grande maioria delas, eu cito no meu livro Wireless Hacking. Aí um exemplo, né, uma chave obtida em um ataque ao Wireless Protected Setup, ou WPS. Né? Você faz um ataque diretamente de força bruta contra o número do PIN, né? E se o roteador, lá o sistema estiver vulnerável, você já consegue extrair diretamente a chave. No meu caso aí era nosso precioso. Outra coisa, esse carinha aí é o Wireshark. O Wireshark ele é um sniffer, né? Para quem não sabe, é um programa que captura o tráfego da rede. Eu estou capturando em uma transação, se vocês verem embaixo onde está marcado, está lá um usuário e uma senha. Ela foi uma transação HTTP, ela não tinha segurança, não tinha criptografia ali. Mas o tráfego que eu capturei não veio da minha máquina, foi de outra máquina. Então, usando técnicas de redirecionamento de tráfego, né, existem várias, como ARP Poisoning, envenenamento de cache ARP, ICMP Redirect, DHCP Spoof. Não vem ao caso agora essas questões técnicas. Né? Mas mesmo se eu quisesse capturar o tráfego criptografado, como eu disse antes, existe um ataque chamado de Man in the Middle. Ele pode ser feito em conjunto com essas técnicas de redirecionamento e softwares como o SSL Strip, né, ou Ethercap, Cain e outros, que permite que eu intermedie uma transação com um site seguro e um cliente, né, e me coloco no meio da transação. Assim, capturando as senhas, login e senha, mesmo que o cara esteja acessando o site de um banco ou alguma coisa assim. A ideia de falar disso aí, pessoal, é mostrar a questão dos mitos. Muitas vezes, o conhecimento científico dessa área de informática nossa, né, o conhecimento dos grandes autores, como Tannenbaum e outros, são um conhecimento excepcional. Só que ele demora muito... Isso muda tão rápido que muitas vezes demora-se anos para novas vulnerabilidades, novos problemas serem adicionados como parte desse conhecimento científico. Né? Então, até um problema como o Heartbleed virar um artigo, isso já está na comunidade de hackers há muitos anos, já está sendo usado. Uma questão do Bluetooth que eu falei, tem o Blue Sniper. Né? Blue Sniper, o que seria aí? Olha que interessante. O cara teve uma ideia de pegar um dongle, né, um USBzinho Bluetooth,
e colocar uma conexão de antena nele, adaptar uma conexão de antena. Aí ele montou uma antenazinha unidirecional, né, bem estilosa aí, parecendo um rifle. E com isso ele consegue capturar dispositivos Bluetooth a 1 km de distância. Ou seja, agora essa questão da distância não te dá segurança nenhuma mais. Não é somente 100 metros, é 1 quilômetro. Pode ser que a comunicação não vai ser a mesma, vai ter perda de dados, né? Mas você já consegue tentar explorar uma falha num celular de alguém que está com Bluetooth que está a 1 quilômetro da sua casa. Vamos falar um pouco dos tipos de hackers. Como a gente está falando do profissional hacker ético, vamos nos contextualizar primeiro. Primeiro, eu tenho o hacker Black Hat, né? Ou Black Hat, ou Cracker. Esse é o cara que é realmente o criminoso, né? Aquela pessoa que pega todo aquele conhecimento de técnicas de pentest, teste de invasão, como explorar falhas de sistemas e usa aquilo para ganhar ganho ilícito, para causar danos e tal. O White Hat, que é o Ethical Hacker, é o profissional mesmo, é o cara que vai trabalhar dentro de uma empresa, que vai descobrir falhas ou vai fazer testes do sistema da empresa para detectar falhas já descobertas, né? Falhas já existentes. Então ele vai realmente usar aquilo lá para o lado do bem, entre aspas. E nós temos o Grey Hat, que é o indeciso. Esse cara não sabe se ele trabalha durante o dia, que ele trabalha na empresa, presta consultoria e tal, e à noite ele vai e usa o conhecimento dele para entrar em um sistema, né? Então ele não está totalmente pendendo nem para um lado nem para outro. Alguns casos de hackers famosos. Nós temos primeiro o grupo 414, na década de 80. Eles invadiram o Banco, né, de Segurança do Pacífico no Laboratório Nacional Alamos. Isso foi nos Estados Unidos, foi o primeiro caso famoso na mídia e contribuiu na época para a aprovação de leis americanas contra crime cibernético. O John Draper é um caso famosíssimo, que é o famoso Capitão Crunch, aconteceu na década de 70. Ele teve uma ideia, na realidade ele não teve uma ideia, ele fez uma descoberta muito interessante. Ele descobriu que um apito que vinha na caixa de cereal, ele tinha a mesma frequência de um orelhão da AT&T. Né? Então, basicamente, ele conseguia usar o tom do apito e ligar de graça no orelhão. Né? O cara devia ter muito tempo livre para conseguir descobrir que aquele apito tinha justamente o tom daquele orelhão. Né? Com isso, ele ficou muito famoso. Ele foi o pai do phreaking, que é o hacking voltado para a telefonia. Tá? E, recentemente, ele é empresário, tem sua própria empresa de segurança. O Robert Morris Jr. foi o autor do primeiro Worm, no ano de 88. Então, o pai dele trabalhava no MIT, ele conseguiu login e senha de acesso do pai dele. Com isso, ele soltou o Worm dele na rede lá. Na época, como a internet não tinha muitos computadores, acho que ele chegou a derrubar 25% da internet, ou 30%. Não sei, 6 mil computadores na época. Foi muita coisa, causou um dano enorme. Recentemente, ele também é empresário, né? Tinha uma loja em parceria com a Yahoo Store e tinha alguns produtos, como o Y Combinator. O Kevin Poulsen também é um caso famosíssimo. Ele hoje é jornalista do Security Focus. Né? A história dele é bem interessante porque na década de 80 ele venceu um concurso de rádio que dava um Porsche 944. Como que ele fez isso? Ele congestionou as linhas telefônicas e fez com que somente a ligação dele fosse atendida. Né? Além disso, ele fez vários outros ataques e teve 51 meses de prisão por causa disso. O Mitnick, que é um dos casos mais famosos, né, se não o mais famoso, né, só perde agora recentemente para o Edward Snowden, com toda essa questão da espionagem americana e tal. Mas tirando o caso do Snowden, ele é o caso mais famoso. Tem filmes sobre o Kevin Mitnick, que é o Caçada Virtual, ou Takedown. Né? O filme, inclusive, foi contado pelo lado do Shimomura, do Tsutomu Shimomura. Foi o cara que capturou o Mitnick, né, e conseguiu fazer com que ele fosse preso. Também é um especialista em tecnologia. Então, o Mitnick invadiu os sistemas da Sun, Nokia, Motorola e vários outros. Foi palco da campanha chamada Free Kevin. Quando ele foi preso, vários crackers, hackers ao redor do mundo, eles se uniram, né, com essa campanha Free Kevin, enquanto alguns simplesmente escreviam placas para ficar em frente lá ao FBI,
né, a polícia, o governo americano pedindo para libertar o Kevin. Outros iam um pouco além, invadiam sistemas e hackeavam sistemas com a mensagem Free Kevin. Né? Então o pessoal foi pressionando. No ano 2000, o Kevin foi solto. Né? Ele ficou preso de 95 a 2000 e a partir daí ele virou empresário também. Ele é autor, já escreveu 2 livros, vive dando palestras ao redor do mundo. Um dos livros muito famosos dele chama A Arte de Enganar, que é voltado para explicar a engenharia social. O Adrian Lemo, ele já foi um pouco mais recente, né? Não tão mais recente assim, mas bem mais que os outros. Ele foi em 2000, 2000 e pouco. Ele foi capturado em 2003 por ter invadido sistemas do New York Times, Microsoft e vários outros. E atualmente ele é um freelancer, né? Ele presta consultoria de segurança freelance. A ideia de mostrar é que todas essas pessoas que foram crackers hoje se tornaram profissionais bem-sucedidos. Obviamente que não é o caso de todos, né? Mas isso é extremamente comum hoje em dia. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o hacker ético hoje, então, ele é uma necessidade no mercado ou apenas uma frescura adolescente? Tudo que eu falei até aqui, será que realmente a gente precisa de um cara que seja hacker ético? Né? Uma pessoa com uma boa receita de bolo, ela consegue aplicar uma segurança de forma eficaz. Algumas notícias recentes, inclusive no próprio Brasil, não estou nem falando dos Estados Unidos, porque vira e mexe nos Estados Unidos sai notícia do tipo FBI contrata hackers, NSA contrata hackers. Aqui no Brasil mesmo, né? Alguns anos atrás, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação convidou o movimento hacker para um projeto. Né? Na época, o ministro era o Aloysio Mercadante, né? Para ajudar a aperfeiçoar um dos projetos que eles estavam fazendo na época lá. Essa aqui é uma outra notícia que saiu no estado de Minas, no portal Y, que a profissão de hacker ético está muito em voga. Cada vez mais as empresas estão buscando esses profissionais para realizar testes de segurança. O governo, aí já é americano, o governo americano recruta hackers. Né? Hoje a gente fala muito de guerra cibernética. Né? Então nós temos aí uma espécie de guerra fria cibernética hoje, no qual hackers contratados da China têm acesso a sistemas no Brasil, nos Estados Unidos e por aí vai. Então cada vez mais esses órgãos governamentais, isso não é só nos Estados Unidos não, todo lugar do mundo, estão contratando e treinando pessoas para entrar nessa guerra cibernética. Então, novamente, hacker ético aliado na segurança de sistemas. Então, a mídia está cada vez mais dando um enfoque maior, né, para a qualidade e a necessidade desses profissionais. Então, cresce a busca pelo hacker ético, né, aí olhar digital. Hackers podem ser contratados pelo governo federal. Essa aqui é uma das mais recentes, mas eu acho ela uma das mais interessantes. Foi a revista Forbes, né, uma revista famosíssima internacional, enumerou algumas das carreiras que ela considera como sendo carreiras do futuro. Então, ele tem químico de alimentos, tem epidemiologista e tem hacker ético. Né? Para você ver uma revista desse porte citar um hacker ético como uma profissão promissora dos próximos anos, sinal que essa profissão tem grande possibilidade de crescimento, né, e uma explosão de profissionais aí daqui a pouco tempo. Bom, antes de a gente falar do papel exato do hacker ético, a gente tem que entender o que é um tal do penetration test, né? Ou teste de penetração ou teste de invasão. Fica uma tradução mais adequada. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você usaria um produto que nunca foi testado na prática? Observe esse produto que está no chão aí. O que é isso aí? É um brinquedo? É parte de uma lataria? O que é isso? É um capacete. Esse capacete. Quando esse capacete foi desenvolvido, né, quando ele foi pensado, planejado, né, com certeza os engenheiros que planejaram esse capacete aí, eles planejaram ele para sustentar diversos tipos de situações adversas, como altas temperaturas, pressão. Né? Agora, você usaria um capacete que foi planejado, foi criado, mas não foi testado na prática? Ou seja, na teoria está tudo perfeito. A pessoa foi lá, colocou o capacete lá, bonitinho e tal, mas você nunca pegou e realmente testou aquele capacete para ver se ele era resistente à pressão, né?
para ver se os cálculos estavam corretos na hora de fazer o capacete, para ver se ele era resistente à temperatura. Ou seja, um penetration test ou teste de invasão nada mais é do que um teste de segurança realizado contra um software, contra um sistema ou contra uma rede, para verificar se toda a segurança aplicada naquele sistema foi suficiente. Você pode pensar, mas a minha empresa realiza testes. Eu desenvolvo um software, por exemplo, e a gente faz o teste, diversos testes de funcionalidade. Aí já entra na receita de bolo de novo. Então, a maioria dos testes feitos hoje, em softwares, eles são focados mais na funcionalidade. Alguns poucos focam na segurança, mas não focam de forma tão pesada. O teste de invasão não, ele é especializado, ele vai a fundo e testa toda a segurança de uma rede, de um site. Você realmente tenta invadir o site, simulando a visão de um hacker, de um cracker. E se você descobrir alguma falha, algum furo, ou seja, um teste de estresse mesmo, você vai documentar aquilo para entregar para o seu cliente. Ou seja, esse é o tipo de coisa que realmente é a prova dos 9. Você vai ver se realmente toda a segurança que você aplicou, o firewall que você configurou, se tudo está sendo realmente efetivo. Porque você configurar e imaginar que está sendo efetivo é muito complicado. Será que eu deixei passar alguma regra? Será que as regras que eu criei estão funcionando direitinho? Então, é o lema, invadir para proteger. Isso é abordado pelo CH, que é a certificação de hacker ético. Justamente essa certificação aqui. O CH surgiu aproximadamente em 2004. Ele é aplicado pelo IC Council. O IC Council já tem outras certificações além do CH, como o CHFI, que é voltado para forense, mas o CH ainda é a certificação dele de maior prestígio. É mais difundida ao redor do mundo. O próprio Edward Snowden, que eu já falei dele antes, é o pivô lá da espionagem americana, ele é CH. Quando toda aquela questão explodiu, dele ter vazado os dados da NSA e tudo, a certificação cresceu assim de forma absurda de um ano para cá. Foi que o pessoal procurou e falou, mas espera aí, esse cara é CH? O que é esse tal de CH? Existe hacker ético? Aí que o pessoal foi buscar saber mais e tal, e cada vez mais as empresas estão treinando profissionais, especialmente o governo, preparando profissionais para atuarem como hacker éticos. Essa não é uma divisão do CH, mas é uma coisa que eu gosto de explicar e dividir na hora que eu estou dando treinamentos. Que é o seguinte, da mesma forma que a gente tem um analista de sistemas, um analista de redes, ou um outro profissional qualquer, programador, com nível júnior, pleno e sênior, gosto de falar que no hacker ético nós também temos a mesma coisa. No caso do júnior, nós teríamos o cara baseado em ferramentas, é o Tool Based Penetration Test. O CH forma profissionais nessa categoria. É o cara que ele vai ter conhecimento só ferramental. Ele vai saber como pegar uma ferramenta e usar aquelas ferramentas para fazer o teste na rede de uma empresa. Então, para um profissional que trabalha dentro de uma empresa, é só isso que ele precisa. É o mesmo caso do teste de estresse. Imagina um carro. Eu trabalho em uma montadora e nós vamos testar se realmente o carro tem resistência. Você vai fazer aqueles testes lá chocando o carro contra a parede. Eu não preciso de um cara que descubra novas maneiras de jogar um carro na parede. Eu preciso de um cara que saiba repetir aquilo com todos os carros. Então, nesse caso, o CH não forma um cara, um super hacker. Forma um cara, um profissional que vai saber repetir o conhecimento que ele obteve ao usar as ferramentas para verificar falhas de segurança. Já o nível pleno, é o Coding Based Penetration Tester, é o cara que ele não consegue descobrir novas falhas, mas ele consegue desenvolver suas próprias ferramentas. Ele tem um conhecimento muito grande de script, programação. Então, se uma ferramenta, por exemplo, não está adequada para o que ele quer, ele vai e desenvolve uma nova ferramenta, melhora a ferramenta existente, como o caso do Metasploit, desenvolve um novo módulo, um novo teste, alguma coisa assim. Com isso, já dá uma flexibilidade maior. E por último, o nível sênior, que hoje são, em vista dos outros profissionais, pouquíssimas pessoas, é o Vulnerability Researcher. É o cara que tem conhecimento a fundo suficiente em assembly, em debugging de código, em descobrir novas falhas. É o cara que abre lá o código binário lá e fica lá tentando estourar buffer, tentando quebrar alguma coisa naquele cara ali, para descobrir uma nova falha no sistema. Então, esses caras normalmente trabalham para grandes empresas,
né, ou prestam consultorias de forma individual, né. Nós temos hoje um evento muito interessante que acontece em São Paulo, que é o Hackers to Hackers Conference. Todo ano acontece, que é um encontro justamente desses Vulnerability Researchers. Se chegar um cara lá que é júnior ou pleno, o cara vai boiar totalmente nas palestras que os caras dão lá. Um nível muito alto, muito interessante, né? Mas é voltado para esse pessoal. São novos métodos de descobrir falhas zero day que a gente fala. Por que zero day, o dia zero? Se eu descobrir uma falha nova no Google Chrome, por exemplo, aquela falha ainda não foi divulgada, ou seja, enquanto só a minha comunidade conhecer aquela falha, qualquer um pode explorar ela, né, até que o Google fique sabendo e conserte ela através de um patch. Então, normalmente o nível sênior é os caras realmente bons de serviço. Nós temos hoje 3 tipos de penetration test: caixa preta, black box, caixa branca, white box e caixa cinza, gray box. No caixa preta, é o teste realizado em um sistema remoto sem conhecimento nenhum do alvo. É quando a pessoa chega para você e fala assim: olha, você vai testar o site da minha empresa, tá? Mas não vou te falar nada. Não vou te falar qual que é o endereço IP de lá, não vou te falar qual que é o sistema operacional que eu uso, não vou te falar nada. Você tem que descobrir do zero. Não vou te falar nem o nome da minha empresa, tá aqui, ó. Aí é demais também, né? O máximo que o cara pode falar é o nome da empresa dele. Mas o site não precisa falar, né? Tudo aquilo o profissional tem que descobrir. Então ele parte do zero. O Black Box é um teste realmente completo. Tem que descobrir toda a infraestrutura, né? Todos os usuários que estão ali, tudo. É o mais caro também por causa disso. Gray Box é um teste parcial. O que é um teste parcial? Você está em dúvida se um cara lá do RH está tendo acesso aos sistemas do financeiro, né? Então, o que você faz? Você dá um conhecimento parcial da rede para o hacker ético e fala com ele: olha, eu quero que você teste tudo que é possível do cara do departamento de RH. Se ele quiser fazer alguma coisa com o departamento financeiro, até onde ele consegue chegar? O que ele consegue acessar? O que ele consegue fazer? Então, uma visão parcial da rede, uma visão entre departamentos. E o white box é a visão full, a visão completa. É para simular o que um administrador poderia fazer se ele quisesse causar danos à empresa. Então, por exemplo, uma empresa está desconfiada que um administrador da rede está sabotando a rede, porque ele está querendo ser demitido e ninguém demite ele. Então, aí ele contrata o hacker ético, né? A empresa contrata o hacker ético e fala: olha, verifica para mim até onde esse cara pode chegar com o poder que ele tem. Ele poderia acessar, ver quais são as senhas, por exemplo, do presidente. Ele poderia acessar planilhas protegidas que ele não deveria ter acesso. Até onde que ele consegue chegar? Quando que a gente tem que utilizar um pen test, de um teste de invasão? Quando a gente precisa quebrar ao invés de rastrear. Isso é muito importante notar a diferença. Que, por exemplo, até pouco tempo atrás, toda a nossa polícia, né, seja polícia civil ou federal, o que seja, eles eram muito bem treinados na parte de perícia de informática para mexer justamente com forense, né, perícia forense. É quando ocorreu o problema, aí o cara ia rastrear, ou seja, ia correr atrás dos rastros para ver o que foi que aconteceu ali. É diferente quando você precisa quebrar. Eu gosto de citar um exemplo seguinte. Quando um policial antigamente tinha uma autorização para grampear o telefone de alguém, né, ele tinha um conhecimento técnico para chegar lá, grampear o telefone e fazer uma escuta. Mas hoje todo mundo usa VoIP. O cara usa uma comunicação via Skype usando o Wi-Fi dele. Então, por exemplo, se um policial conseguisse uma autorização para invadir o Wi-Fi da casa de alguém, né, não é nem a questão que isso seja legalmente possível, mas vamos supor que ele conseguisse essa autorização. Ele teria conhecimento para fazer? Não. Porque aí ele foi treinado para rastrear, para fazer perícia forense, ou seja, correr atrás de uma coisa que já aconteceu, e não para quebrar, né, para descobrir uma senha, para entrar no sistema, né, para entrar na rede wireless alheia. Então, esse tipo de conhecimento é importante. Um exemplo foi quando a Polícia Federal capturou o HD do Daniel Dantas. O HD estava criptografado com TrueCrypt, não lembro a chave de criptografia, acho que era 2048 bits ou mais, e a polícia não teve competência na época em dar o parecer por conta dela. Falou assim: é possível a gente quebrar, a gente precisa desse equipamento, ou não é possível, nem se a gente usar todos os computadores do mundo a gente quebra isso aqui. Eles mandaram para o FBI americano,
para o FBI tentar, gerou todo um custo envolvido naquilo lá. Se eu não me engano, acho que o próprio FBI não conseguiu. Depois de bastante tempo, ele falou, realmente não dá não, a gente não vai conseguir ler o que está aqui não. Uma coisa interessante, recente, que eu até citei um pouco antes, é o Heartbleed. Para quem está acompanhando, quem viu essa notícia, né, foi propagada por vários sites, inclusive sites que não tem nada a ver com tecnologia, sites de notícia, falando o seguinte, perigo, mude suas senhas porque os sites seguros não são realmente seguros. O que era o Heartbleed? Era uma falha na transação das chaves do OpenSSL, né, que hoje é o serviço de criptografia em HTTP mais usado no mundo, né, que faz o HTTPS, ele é aberto e tal. E isso foi divulgado como sendo um problema enorme. Aí beleza, resolveram o problema lá no código, né, atualizaram as bibliotecas, os sites atualizaram e ficou tudo tranquilo. Aí veio uma notícia do The Guardian, pouco tempo depois, falando o seguinte, que existia uma outra falha no OpenSSL, né, que ela já era divulgada, já era conhecida há mais de 10 anos pelos hackers, pelos crackers, e que permitia que você capturasse os dados dos clientes, mesmo se eles acessassem um site criptografado. Isso é interessante porque no início da apresentação eu citei para vocês que eu tive uma citação numa notícia de 2003, né, que foi uma notícia do The New York Times. Se vocês procurarem aquela notícia na internet, vocês vão ver que naquela notícia, por exemplo, o repórter ele citou que eu capturei na mesma rede que ele a senha de banco que ele tentou usar para acessar, né, mesmo tendo teclado virtual, todo bonitinho. E o método que eu usei foi justamente o Man in the Middle. Foi um MTM. Né? Fiz o quê? Eu usei uma técnica que eu passava por ele um certificado falso, e o computador dele pensava que estava fazendo a comunicação com o site real do banco, mas na realidade estava fazendo comigo. Ou seja, isso é extremamente antigo. Isso é realmente 2003, 2002. O próprio site, o The Guardian, falou que há mais de 10 anos a falha era explorada pelos hackers. Até aí não tem nada demais. O interessante da história é o seguinte, foi citado na matéria como vários profissionais da área de segurança não tinham noção de que isso era possível. Aí cai na questão dos mitos. Aquelas pessoas que trabalham com segurança hoje, que só se baseiam em conhecimento científico, né, que é um conhecimento que não é tão rapidamente atualizado como o conhecimento do underground, digamos assim, eles ficam defasados, porque eu lembro que na época que saiu a notícia, eu falei com vários profissionais, demonstrei, as pessoas, não, mas não tem como se acessar, não tem como você ler nada numa conexão criptografada HTTPS. Não tem. Ah, mas não tem como, eu já li em várias bibliografias que eu não tenho como. Eu falei, não, esquece bibliografia, vem cá que eu vou te mostrar que tem como. E isso ficou mais de 10 anos, 11 anos, dezenas, centenas, milhares de clientes foram comprometidos e por falta de interesse mesmo de certas pessoas da área de segurança de buscar e ler um pouco mais disso fora da visão acadêmica da coisa. Bom, o Penetration Test hoje, né, ele é composto de 5 fases. Isso é recomendação do próprio CH, né, da própria certificação do IC Council. Então eu teria a fase de reconhecimento, onde eu vou pesquisar sobre o alvo, descobrir um pouco mais sobre quem eu tenho que atacar, pesquisar quais são os funcionários que trabalham naquela empresa, né, informações diversas aí sobre o meu alvo. Na varredura, você vai descobrir todos os computadores, você já sabe o endereço IP, por exemplo, que estão os servidores da empresa. Você vai descobrir todos os computadores, todos os servidores que estão na zona desmilitarizada da empresa, né, a função de cada um deles, os serviços que eles estão rodando. Né, a gente roda o programa de varredura de portas, por exemplo, e faz a enumeração. Você vai identificar qual serviço que é aquele. Então, um exemplo. Eu descobri 3 servidores. Nos 3 servidores, eu descobri os 3, um com um servidor FTP, outro com servidor SSH, outro com servidor, por exemplo, de correio, né, SMTP. Aí eu descubro o sistema operacional de cada um deles. Né? Depois eu descubro, por exemplo, o FTP que está sendo usado nesse Linux aqui, ele é o VS-FTP versão 1.2.3.4. Então, toda essa informação é importante para o ataque. Na terceira fase, vem a fase de ganho de acesso, onde o hacker ético vai entender, com base nas informações que ele recolheu, qual é o melhor método para tentar o ataque.
se seria, por exemplo, explorar uma falha através do Metasploit, tentar fazer uma injeção, né, num software qualquer, partir para um spoofing, se for no caso de uma rede, hijacking, e tem várias outras técnicas, força bruta, né, e várias outras coisas aí. Depois vem a fase de manter o acesso. Quando você já conseguiu obter acesso ao sistema remoto, você instala um backdoor, né, ou um cavalo de Troia, ou algum malware qualquer, para você manter uma porta aberta para manter esse acesso. Por último, você cobre os rastros apagando logs, né, usando o Eraser, por exemplo, para apagar determinados arquivos que não possam de forma que não possam ser recuperados depois. E várias outras coisas que vocês podem fazer. Uma coisa interessante também, no caso do NTFS, é usar o Alternate Data Streams, que é uma forma de esconder dados em sistemas de arquivo NTFS, que sem programas especializados você não consegue enxergar. Nós temos também, não podemos esquecer do fator humano. Fator humano, se todo o fator técnico tivesse protegido, né, vamos supor, é impossível, todo software tem falhas e tem problemas, mas se nenhum software tivesse falhas, todas as redes foram criptografadas corretamente, bem protegidas, você ainda tinha um pessoal que trabalhava na empresa. Então, um dos papéis do hacker ético é testar o fator humano, né? O hacker ético ele tenta usar vários meios, né? Ele pode ser inclusive contratado especificamente e isso ser colocado no contrato de trabalho dele, né? Olha, eu quero que você verifique se os nossos funcionários estão entregando informações privilegiadas pelo telefone, por exemplo. Então, eu posso ligar para alguém, me passar por alguém do CPD, passar por alguém da TI e pedir a senha, perguntar se a senha que o cara está usando é segura. Então, tem vários pontos que a pessoa pode manipular, né? Seja curiosidade, confiança, simpatia, culpa, intimidação e orgulho. No YouTube, eu tenho uma palestra sobre engenharia social, chama A Arte de Enganar com a Engenharia Social. Vocês pesquisarem lá, uma palestra de 1 hora e 20 minutos, somente explorando cada um desses pontos e como essas pessoas podem fazer, né, para fazer essa manipulação. Eu recomendo dar uma olhada. Um exemplo, né, de um phishing. É um e-mail bonitinho, bem bolado, né, que parece visualmente bem estético, não parece ser uma mentira. Não parece ali, parabéns, cliente boticário. Seu cadastro foi selecionado e você ganhou um vale-compra no valor de R$340. E está ali um linkzinho para o Vale Compras, né? Quantas pessoas não cairiam nisso aí? Isso é uma tentativa clara de engenharia social. Então, quando a pessoa clicasse ali, não quer dizer que seria um vírus, não. Muitas vezes o pessoal fala, é só tomar cuidado em executar o vírus e tal. O cara pode clicar ali, mandar para um servidor do Metasploit, por exemplo, explorar uma falha num browser. O cara está usando uma versão vulnerável de um browser qualquer, um Firefox e tal. Então, automaticamente, o sistema do cara já seria comprometido. O chamado Client-Side Exploit. Bom, como então, depois de tudo que eu falei, você se tornar um hacker ético? O ideal seria você ler, começar estudando um pouco mais, né, porque o hacker ético ele tem que ter um pouco de conhecimento. Como ele mexe com segurança de software, de redes, né, segurança, fator humano, ele tem que conhecer um pouco de tudo. Ele tem que conhecer um pouquinho de programação, tem que conhecer um pouquinho de protocolos, né, um pouquinho de psicologia, por que não? Então, além disso, é muito interessante tentar tirar a certificação do CH, do Certified Ethical Hacking. Existem muitas literaturas focadas para isso, né? Isso dá uma nova cara, né? uma nova... dá uma impressão bem melhor para quem for te contratar, que você é realmente um cara certificado, um profissional competente. O meu próprio livro, Segredos do Hacker Ético, aborda vários tópicos do CH. Então, ler livros, né, como Segredos do Hacker Ético e o Wireless Hacking, e vários outros livros que vocês têm aí excepcionais na área de hacking ético. Está sempre pesquisando sites e fóruns. Como eu falei, pessoal, não espere conhecimento científico. Não espere a informação sair num artigo num site famoso ou ser publicada num livro, né, dos mestres da informática. Porque até aquilo chegar lá, aquilo já está no meio há muito tempo, né? E isso aí pode se tornar desatualizado muito rápido. Fazer sempre treinamentos com seus funcionários, né? Especialmente para treinar pessoas para evitar a engenharia social. É legal fazer dinâmicas, treinamentos, workshops. E o mais essencial, a pesquisa experimental. Literalmente, fuce. O hacker ético tem que ser um cara que gosta muito de fuçar, descobrir coisas novas. Então, você está sem nada para fazer, abre uma máquina virtual. Pega, por exemplo, abre lá uma máquina virtual do Windows XP com do Windows 7. Né, do Windows 8, Linux, enfim. Comece a experimentar.
E se eu pegasse essa biblioteca do Windows 7 e substituísse pelo Windows XP? E se eu pegar um Explorer do XP e colocar no Windows 7? E se eu abrir esse cara aqui no editor hexadecimal e apagou alguma coisa? Fusse. O ato de fuçar faz com que você consiga enxergar as coisas de forma diferente e, por que não, descobrir novos problemas. Essa foi a nossa apresentação, então. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí o meu contato, qmflavio@defhack.com. E quem quiser conhecer um pouquinho sobre a empresa, sobre a DefHack, nós temos um treinamento voltado para hacking ético. Também fazemos consultoria na área. É www.defhack.com.br. Muito obrigado.